vamos falar da equação de Clapeyron e transformações gasosas. Clapeyron conseguiu relacionar as variáveis de um gás com N, o número de moléculas que ele possui. Lembrando que as variáveis gasosas são pressão, volume e temperatura, Clapeyron escreveu que P vezes V sobre T, pressão vezes volume sobre temperatura, é diretamente proporcional a N. E transformando esse coeficiente de proporcionalidade numa equação, introduziu a constante R, ou constante universal dos gases. Assim, a equação de Clapeyron passou a ser escrita PV igual a nRT, em que R, então, a constante universal dos gases, pode ter dois valores, R igual a 0,082 ou R igual a 8,317. Isso em função das unidades que forem utilizadas para volume e pressão. Volume pode ser medida em metro cúbico ou litro. Pressão pode ser medida em pascal ou atm. Temperatura sempre em Kelvin e N, número de moléculas, em mols. Se empregamos para o volume a unidade metro cúbico e pascal para volume, R terá o valor de 8,317. Se empregamos as unidades de litro para volume e atm para pressão, R então assume o valor 0,082. Então vejam uma aplicação. Determine o volume molar, logo V1, de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura a 273 Kelvin, vamos sempre deixar isso registrado nos dados, e a pressão de 1 atm, registrado. Dado que R é de 0,082, ele já nos lembrou, em função das temperaturas que estão sendo empregadas para as variáveis pressão e volume. Se ele nos informa que o gás está em condições normais de temperatura e pressão, então já podemos escrever que o número de moléculas que esse gás contém é igual a 1. Assim, aplicando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e fazendo a substituição das grandezas, temos que a pressão 1 vezes o volume procurado, V, é igual ao número de moléculas 1 vezes a constante para o caso 0,082 vezes 273 Kelvin, a temperatura que se encontra. Resolvendo matematicamente, temos que o volume é de 22,4 litros. E concluímos assim que o volume molar de um gás ideal, em condições normais de temperatura e pressão, é sempre de 22,4 litros. Da equação geral dos gases, que relaciona as condições iniciais da pressão, volume e temperatura, as condições finais de pressão, volume e temperatura, chegamos às equações para as transformações gasosas. Chamamos de transformações gasosas aquelas situações em que o gás muda a sua condição inicial, ou na pressão, no volume, ou na temperatura, lembrando que essas variações ocorrerão no mínimo aos pares. Então, nós teremos variação sempre de pelo menos duas dessas variáveis. Nós temos situações ou transformações em que a temperatura se mantém constante e sofrerão variação, então, apenas as outras duas variáveis. Temos transformação em que a pressão se mantém constante e que o volume se mantém constante. Então, observem que da equação geral podemos chegar às equações particulares para cada transformação. Se a temperatura é constante, então ela não precisa ser considerada. E nessa transformação, nossa equação fica reduzida a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se a pressão se mantém constante, então ela não precisa ser considerada na equação geral. E a equação fica reduzida a V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se é o volume, por sua vez, que se mantém constante, temos então que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, concluindo, nas transformações, nós temos a transformação isotérmica, representada pela equação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, que gera o gráfico pressão versus volume, que indicam a variação nessas duas grandezas, e a relação entre elas gera essa curva chamada de isoterma, que indica que a temperatura durante toda a transformação se mantém constante. Se a transformação é isobárica,
Então, temos a relação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2 e o gráfico mostra variação de volume e temperatura lineares, ou seja, a relação entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Para a transformação isovolumétrica, temos P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E o gráfico da pressão pela temperatura indica que essas duas variáveis é que sofrem variação e a relação entre elas também é diretamente proporcional. Então, vamos compreender. Um gás ideal ocupa 6 litros em um recipiente. Vamos sempre deixar registrado nos dados. A pressão dentro do frasco é de 3 atm. Supõe que o gás sofra uma expansão isotérmica. E se ela é isotérmica, não podemos esquecer que a temperatura no início é igual à temperatura no final. E passa a ocupar um volume de 9 litros. E esse é o nosso volume final, V2. Qual será a pressão final dentro do frasco? Chamamos pressão final de P2. Lembrando, então, que trata-se de uma transformação isotérmica, então T1 igual a T2, nossa equação para a transformação gasosa fica escrita P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, e que nos indica que são grandezas inversamente proporcionais. Fazendo a substituição das variáveis agora, temos pressão inicial 3 vezes volume inicial 6, igual a pressão 2, que vejam, é o que nós procuramos, vezes volume final, que nos foi fornecido 9 litros. Resolvendo então matematicamente, temos que 3 vezes 6 é igual a P2 vezes 9, então temos 18 igual a 9 P2, ou podemos dizer que 9 P2 é igual a 18. Resolvendo matematicamente, temos que P2 é igual a 2 atm. Assim, chegamos à pressão final. Pressão final dentro do frasco, 2 atm. Vejam que vimos que pressão e volume nessa transformação são inversamente proporcionais. Quer dizer que se um aumenta, outro diminui. No volume, vimos que no início ele era 6 litros, no final 9. Então, houve um aumento de volume. Se houve um aumento de volume, esperamos uma diminuição da pressão. Pressão inicial 3, pressão final 2, conforme podemos observar. Até a próxima.